Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Amanhecemos hoje, é segunda-feira, para muitos o início de uma semana de trabalho, né? Vamos dar continuidade à nossa lição. A nossa lição desta semana fala sobre o enviado da luz, falando sobre Jesus Cristo, que veio enviado de Deus para ser a nossa luz, a luz do mundo, né? E ontem, a última pergunta, a segunda pergunta, Cristo disse no capítulo 9, né, versículo 5, ele disse que era a luz do mundo enquanto estivesse no mundo, né? Após dizer aos discípulos que era importante trabalhar enquanto se tinha luz. Pois bem, hoje, na nossa primeira pergunta de hoje, a terceira pergunta da lição, nos traz aqui um questionamento. E agora nós vamos entrar na parte mais bonita, a parte mais linda dessa revelação aqui, do capítulo 9 de João, né, quando o Senhor começa a operar através desse homem. Que fez Jesus sem perguntar nada ao cego de nascença. João 9, versículo 6 diz assim: Dito isto o quê? Eu sou a luz do mundo enquanto estou no mundo. Dito isto, cuspiu no chão e com a sua saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Meus amados, olha, é um verso bem pequenininho, mas a quantidade de informação espiritual que tem aqui, ela é imensa. Primeiro eu quero trabalhar com uma pergunta, né? A pergunta é o que foi que Jesus fez sem perguntar nada ao cego de nascença? Por que essa pergunta? Porque essa pergunta aqui, propositadamente, ela quer que eu faça uma reflexão, compare o capítulo 9 com o capítulo 5 de João. No capítulo 5 tem uma outra pessoa que é curada, está vinculado a um outro tanque. Jesus vai enviar no verso seguinte essa pessoa aqui para o tanque de Siloé. Então os dois milagres são duas pessoas enfermas, né? Que ele vai vincular ao tanque de Siloé e o outro ao tanque de Betesda. Ao homem do tanque de Betesda, do capítulo 5, Jesus chega para ele e pergunta: você quer ficar bom? Você quer ficar curado? Você quer ficar são? Jesus pergunta. Mas a esse aqui, Jesus não diz nada. Depois de uns questionamentos dos seus discípulos, Jesus não diz nada. O texto simplesmente diz que Jesus, sem perguntar nada àquele homem, pega a sua saliva, mistura com barro, faz uma espécie de lodo, né, uma espécie de argamassa ali, né, e coloca isso nos olhos do cego. O texto não diz que Jesus, olha quanta informação, a primeira informação aqui. O texto não diz que Jesus colocou lama, colocou argila, colocou um barro molhado com a sua saliva nos olhos do cego. O texto diz untou. Untou é um sinônimo de ungir. É uma variação da palavra ungir. Olha só, já pensou que coisa linda isso aqui? A unção, a saliva de Cristo misturado com uma terra, com areia, com barro, fez uma espécie de unção, como se estivesse ungindo os olhos daquele cego. Que coisa linda, não é? Olha, nós vamos primeiro aqui ver a grande diferença, né, entre os dois. A gente vai ver, como a gente já estudou aqui no capítulo 5, que aquele homem do tanque de Betesda não queria ser curado. Aquele homem do tanque de Betesda, nem a doença dele aparece, diz que ele era um homem enfermo. A gente não sabe qual era a doença dele. Se ele tinha um problema, se ele era aleijado, se ele tinha um problema de pele, se ele tinha um problema no sistema imunológico, se ele tinha um problema na cabeça,
O texto não diz o que ele era, diz apenas que ele estava enfermo. Olha que tipologia fantástica essa. Por que não diz a doença dele? Porque ele sofria da pior de todas as doenças que há nesse mundo. A famosa cegueira da religiosidade. Não queria enxergar. Jesus pergunta, você quer ficar bom? Quer ficar são? E ele não diz. Ele começa a reclamar de todo mundo, mas não diz, eu quero ficar bom. Né? Ele somente não tem fé em nada, não acredita em nada. É um cego do sistema religioso que ele vai acabar entregando Jesus para o sistema religioso. E a gente vai ver o que esse cego aqui vai fazer agora, do capítulo 9. Né? Estava lá no tanque, não se lavou no tanque, não precisava, que Cristo já o curou. Né? E agora esse outro, Jesus vai mandar ele ir se lavar, e diz qual era a doença dele. Claramente, a doença dele era uma cegueira, a cegueira de nascença. Não foi uma cegueira que ele adquiriu com os ensinamentos dos religiosos, como aquele homem lá de Betesda. Era um cego do sistema religioso. Esse não. Esse era um cego de nascença, era aquele cego que estava sofrendo as consequências da hereditariedade lá do pai Abraão, numa tipologia falando, estou falando aqui em tipologia. Nós estamos falando aqui que a cegueira dele era hereditária por culpa do pecado do pai dele. Não estamos falando disso não. E nem acreditamos nisso. Né? Estamos falando numa tipologia. Esse homem já nasce cego, ou seja, já nasce pecador, como todos nós já nascemos pecadores por culpa lá, né, dos nossos primeiros pais e nossa também. Olha só, amados, que coisa impressionante. Então Jesus chega para aquele homem, ele cospe no chão, é impressionante porque a cura tem que sair da boca de Cristo. E o que sai da boca são palavras, né? E o cuspe, a saliva, é água, é líquido, é água. E água na tipologia bíblica também é palavra. Lembremos que Paulo diz em Efésios 5:26 que toda a igreja de Cristo precisa ser lavada pela água da palavra. A palavra é como se fosse água. O conhecimento da verdade que há na palavra de Deus lava-nos, né? É o nosso espírito por dentro, fazendo uma transformação para que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Que coisa linda, né? Então Cristo faz isso. E quando ele junta a palavra com o barro, de onde veio o homem? Porque Deus fez o primeiro homem do barro, da terra, né? E a sua palavra, obviamente, ele disse, faça-se. E o boneco de barro fez, depois ele soprou nas narinas. Ele, faça-se. Não tem na Bíblia dizendo que Deus moldou com suas próprias mãos, não. A Bíblia diz que tudo foi feito pela palavra de Deus. Ele falou e as coisas obedeceram e foram criadas. Aqui temos uma junção do barro com a saliva. A saliva, a água, a palavra, a junção do barro com a palavra. Então, quando o homem que é feito de barro se junta com a palavra de Deus, quando ele assimila a palavra de Deus nele, ele é curado. E essa é a grande mensagem que Cristo está passando aqui, porque não necessitava de coisa de Cristo fazer isso, não. Não necessitava Jesus pegar, misturar barro com aquilo que sai da boca dele, não. Que aquilo que sai da boca dele são justamente as palavras que saem da boca de Deus. Ele está retransmitindo. Olha que coisa impressionante essa tipologia. Olha que mensagem gigantesca Cristo está passando para os discípulos sem abrir a boca. Para nós, sem abrir a boca. O que ele está dizendo para mim? Dizendo para mim o seguinte, olha, você é barro, você é homem, você é carne. Se você permitir que a minha palavra, a minha saliva, a minha palavra entre em você, purifique você, transforme você, você será curado de toda a cegueira do mundo. A cegueira do diabo, a cegueira que o diabo trouxe ao mundo, né? Do engano, da mentira, da confusão, do vinho de Babilônia que deixa você inebriado, cego, né? Bêbado, tonto. Que coisa impressionante. E Cristo faz isso. Ele não está ali apenas curando um cego de nascença, ele está transmitindo uma mensagem tipológica, espiritual, profunda com as suas ações. E para mim, estas são as maiores revelações das Escrituras Sagradas, que poucas pessoas neste mundo têm dedicado tempo a tentar compreender isso.
com toda a harmonia bíblica, sem torcer os princípios, sem torcer os versos bíblicos, aplicando toda a contextualização de forma honesta, verdadeira, né, principiológica. Isso é lindo demais, é maravilhoso, né? E então Cristo vai lá e com a sua saliva, juntamente com o barro, ele vai ungir. Olha só. O texto aqui, se fosse uma aplicação só literal, dizia Cristo melou. Aqui no Nordeste diria melou, sujou os olhos dele com saliva e lodo, né? Sujou, melou, né? Fez um melado ali e jogou nos olhos dele. Não. Ele ungiu, ele untou. Porque ali há uma tipologia. Aquele homem, a gente vai ver na sequência desse estudo, ele não é curado apenas da visão física. Esse homem também vai ser curado de forma espiritual. Nós vamos ver, vamos comparar o testemunho que ele dá para os religiosos com o testemunho que o homem do tanque de Betesda deu lá para os religiosos, né? Que ao ser curado, perguntaram quem foi que tinha mandado ele carregar a cama dele. Ele falou, não sei o nome dele não. Aí quando encontrou Jesus, algum tempo depois encontrou Jesus, correu, foi dedurar Jesus lá. Olha, o nome da pessoa que me curou é Jesus. Sem nenhuma gratidão, sem nenhuma conversão, um homem religioso a serviço do Sinédrio, né? Que o Sinédrio nunca deu um pão seco a ele. Aquele homem havia curado ele de um sofrimento Jesus havia curado ele de um sofrimento de 38 anos e ele foi entregar Jesus para os líderes do Sinédrio. Olha que contradição terrível nós vamos encontrar nesse estudo maravilhoso. Eu realmente, quando estudo esse capítulo 9, eu olho para esse homem ex-cego e me apaixono. Apaixono no sentido assim, eu fico vidrado ali, querendo conhecer mais sobre esta ação de Jesus Cristo, sobre a ação do poder de Deus na vida deste homem. Não querer conhecer esse homem, não. Eu quero conhecer o poder de Deus na vida dele, porque é possível acontecer comigo e com você também. Bom, meus amados, vamos aqui para a pergunta número 4, que nos traz aqui mais um questionamento, dando prosseguimento ao milagre, a ação de Cristo para com aquele homem que era cego de nascença, estava ali, quando Cristo ia passando. Lembre-se que nós estudamos, né, ontem, o primeiro verso aqui diz que Cristo ia passando. Cristo estava de passagem quando fez esse milagre, né? Uma tipologia também mostrando claramente sobre a passagem rápida de Cristo aqui pela terra, de 3 anos e meio, né? Aquela passagem rápida que ele passou ali para curar todos os cegos deste planeta, inclusive a mim, inclusive a todo, eu falo a você que também é humilde, que reconhece que não enxergava muita coisa e que hoje só enxerga por causa do Espírito de Cristo na sua vida. Então nós éramos cegos e Cristo, na sua passagem aqui pela terra, veio trazer justamente essa cura maravilhosa, né? Então vamos aqui à quarta pergunta, que nos diz assim: que ordem deu Jesus prontamente atendida pelo cego, né? E qual foi o resultado? Qual foi a ordem que Jesus Cristo deu àquele cego e o cego o atendeu prontamente? E qual foi o resultado, né, da ordem de Cristo e da obediência do cego àquela ordem? Isso está escrito no capítulo 9, versículo 7, que diz assim: e disse-lhe Jesus, né, depois de ter cuspido no chão, feito lá o lodo e colocado nos olhos dele. Aí Cristo disse assim: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Pronto, vamos lá. Vamos ler de novo o texto sem essa parte que está entre chaves. Isso que está entre chaves é um acréscimo, uma espécie de nota de rodapé que acrescentaram ao manuscrito. Vamos ler sem essa parte agora de novo. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha que coisa linda. Aquele homem obedeceu a ordem de Cristo. Cristo não disse estas palavras para o homem do tanque de Betesda. Jesus não disse para ele assim: levanta-te,
lava-te no tanque aí de Betesda, que significa casa de misericórdia, né? Lava-te aí e você será curado. Cristo não disse isso. Até para mostrar para aqueles líderes religiosos que ali estavam, que o milagre Deus havia feito por meio de Cristo, e não de um anjo que havia mexido água ali, que era uma crença que eles tinham, né? Um mito que eles resolveram acreditar nisso. Pois bem, ali, com esse homem aqui é completamente diferente. Cristo cura aquele homem, né? Jesus faz a ação de cura para aquele homem, coloca a palavra nele, a palavra de fé nele, simbolizada ali pela água, o cuspe que sai da boca de Cristo, a saliva que sai da boca de Cristo, mistura nos olhos dele lá, para que ele possa enxergar. E agora ele vai se lavar no tanque. Qual o tanque? A palavra aqui é Siloé. Siloé significa o enviado. Você precisa se lavar nas águas do enviado. E quem é o enviado na profecia bíblica? Cristo, o Messias. O Cristo, o Messias, quer dizer, o enviado era ele. Todos nós, alguém só pode enxergar se lavar nas águas do enviado. Se alguém se lavar na saliva do enviado, só pode enxergar desse jeito. É por isso que a maioria dos religiosos estão cegos, porque eles estão se lavando, estão se sujando nas águas, nos ensinamentos, nas palavras do sistema religioso, das igrejas. Eles não querem ler diretamente da boca de Cristo. Eles precisam de intermediários, de outros intermediários, porque o único intermediário entre Deus e o homem é Cristo. Eles elegeram outros intermediários, seus pastores favoritos, seus livros favoritos, seus costumes favoritos, suas crendices favoritas, seus mitos favoritos, né? Seus livros de cabeceira favoritos, mas eles não têm coragem de ler sozinho as Escrituras, a fala de Cristo e meditar a partir dali. Não porque alguém que veio antes de mim já leu, já entendeu, eu prefiro agora entender com a cabeça do outro. E você não pode entender? Quem garante que aquelas pessoas tiveram o entendimento mais profundo da palavra de Deus? A Bíblia me garante que eu não tenho que aprender através dessas pessoas que viveram há um século atrás, 2 séculos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. A Bíblia me garante, o próprio Cristo me garante em João 6,45 que todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. E disse Cristo, não é eu que estou dizendo não, já está escrito na palavra dos profetas, nas águas dos profetas, na palavra que simboliza a água. Olha que coisa linda, meus amados, que coisa impressionante essa revelação. Por que as pessoas não acreditam na palavra de Cristo? Por que as pessoas não acreditam mais em Jesus Cristo? Não acreditam que pode aprender diretamente com Ele, examinando a sua palavra nas Escrituras? E Ele manda, você só vai ver, viu, cego? Você só vai ver se você se lavar nas águas do enviado. Não é das águas, na água, o enviado aqui é Cristo. Siloé era um tanque especificamente profético, tipológico, que apontava para uma única pessoa, não 2 pessoas. Aqui não se encaixa em Paulo, aqui não se encaixa em João, aqui não se encaixa em Isaías, não se encaixa em Davi, em Moisés, em Abraão, não. Aqui se encaixa em Cristo, o enviado, o único que é chamado de mestre. O mestre de todos os mestres, o grande professor, aquele que ensina para nós quem é Deus, qual é a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus. Amados, olha que coisa. E veja que quando o Cristo cura aquele homem, a primeira coisa que ele faz, quando coloca a saliva com o barro nos olhos daquele homem, ungindo os olhos daquele homem, a primeira palavra que ele diz é, levanta-te. A primeira coisa que a palavra de Deus, quando entra em nós, sabe o que ela faz conosco? Ela não transforma a gente num teólogo, teórico, filosófico, não. Ela cria em nós uma ação. Levanta-te. Quando a palavra toca em nosso coração da verdade, a gente não fica mais quieto. A gente vai aos 4 cantos do mundo, pregando o evangelho de Cristo, dizendo que Ele é o que Ele fez por nós. Não fica mais quieto, vai. E outra coisa, quando o Senhor abre os nossos olhos, quando Ele coloca a sua palavra em nossa mente, para que a gente continue enxergando cada vez mais essa verdade que é progressiva,
E essa revelação gradual que vai aumentando esta luz, até que o dia se torna claro, como diz as Escrituras, é necessário que eu continue me lavando nesta palavra. Não basta somente aquele encontro inicial com Cristo, eu preciso continuar me lavando nele, o enviado de Deus. É por isso que aquele homem não fica curado de imediato, não enxerga de imediato. Ele precisa se lavar lá no enviado. Ele precisa viver com o enviado. Ele precisa aprender a ter uma íntima relação com o enviado. Na caminhada, na jornada, desde o momento em que ele conheceu Cristo, até se encontrar com Cristo no seu retorno, ele, nessa caminhada inteira, ele precisa estar com a palavra, com comunhão com Cristo, seus olhos ungidos por Cristo, ungido com a unção da palavra verdadeira. Quanto ensinamento, meus amados. Que revelação preciosa é a cura deste homem que Cristo faz aqui no capítulo 9 de João.